Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana, sou a Ju Araújo, sou psicóloga organizacional de pequenas empresas. E eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para aumentar o resultado da sua empresa. Enfim, aí eu tô com meus caixas aqui tudo, e eu tenho que fazer os caixas para saber como que estão as vendas, porque é a partir dos caixas que eu vou acompanhando se as vendas estão indo bem, se não estão indo bem, o que tá saindo de produto, se não tá, se tá tendo mais venda assim, mais venda assada, enfim, né? E aí, como eu não tava lançando, a pastelaria, para mim, assim, tá no escuro. Eu não tô enxergando as coisas. E aí eu sentei para começar a lançar. Eu lancei alguns dias, não consegui lançar tudo, ainda tem um monte aqui, eu lancei alguns. E eu me dei conta que as vendas estavam ruins. E agora? O que eu vou fazer? E aí, esse era o tema. Querendo ou não, amanhã é 26, amanhã é a última semana de junho. E aí eu tô lançando os caixas do dia 12. Então, dia 12 eu já sabia que estava indo mal. Eu não sabia, porque eu não olhei, né? Mas dia 12 já estava me sinalizando que as coisas não estavam indo em direção a bater a meta que eu tinha. E aí, se eles não estão caminhando nessa direção, eu precisava agir rápido. Mas eu não agi, eu nem lancei os caixas. Eu tô lançando hoje, dia 25. E agora o que fazer, gente? O que fazer? Eu me desesperei. Foi o que aconteceu, assim, né? Eu fiquei atacada, eu fiquei com raiva, eu tava me sentindo, me culpando porque eu devia ter feito as coisas e não fiz. Comecei a reclamar e meu marido passou por aqui, eu já fiquei reclamando um monte de coisa. E o que aconteceu foi que eu permiti mudar o meu, digamos assim, o meu estado emocional. Né? Sem que eu percebesse, o meu estado de espírito mudou. E isso é muito ruim. Porque aí eu fiquei estressada, e eu fiquei brigando com as pessoas que eu me importo, fui grosseira, e não precisava isso, porque ser grosseira ou ficar com raiva não vai resolver o que eu não fiz lá atrás. Eu já não fiz. Então não adianta eu brigar com a minha filha ou brigar com a Mi, que estava aqui agora há pouco, porque não tem o que fazer. Né? Então esse não é o caminho. Então a live hoje é mais para trazer uma possibilidade, porque isso eu sei que acontece aí, acontece que eu não sou a única pessoa na face da Terra que me estressa quando as coisas não saem como planejado. Então a ideia da live hoje não é dizer para vocês, ó, tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo perfeito, porque eu tô aqui como prova viva, real, para dizer que as coisas não são perfeitas e elas não saem da maneira como a gente quer. Eu ensino a fazer da maneira que vai te dar menos trabalho, mas às vezes não vai dar menos trabalho, às vezes a gente não vai conseguir e vai ficar tudo embolado. Então agora hoje, a ideia eu vou mostrar para vocês como desembolar isso sem entrar no modo desespero, que é o modo que eu tava, que é o modo a gente muda o nosso estado de espírito, a gente se sente mal, a gente acaba, né, agindo mal com outras pessoas e que não precisa. E se a gente está dentro das empresas, eu dei um exemplo aqui, né, em casa, mas se eu tô na pastelaria, eu tô com meus funcionários, provavelmente isso vai refletir lá. E aí daqui a pouco passa uma por mim e me fala alguma coisa, eu tô meio sem paciência, eu tô meio atacada, eu já dou ali no meio, aí pronto, já estraguei o dia da pessoa também, a pessoa já vai reagir mal, não vai conseguir trabalhar bem, já vai ter problema de atendimento, vai ter problema de venda. E aí, sem que a gente perceba, uma coisinha que me fez mal, que mudou meu estado de espírito, é que nem uma bola de neve. Eu jogo pra frente, que aí o outro já vai jogar pra frente e vai estragando um ou outro. E isso é muito real. Porque eu tava estressada, aí eu briguei. Só que aí na hora que eu me dei conta, porque eu não gosto de ser, tipo, grosseira, assim. Eu sou, normalmente eu sou, mas eu não gosto. E aí quando acaba saindo do meu controle a grosseria, porque eu tô estressada, não porque eu tô irritada com a pessoa em si, porque a pessoa não tinha nada a ver com a história, mas como eu tava estressada, eu não tive paciência nem consegui contornar a minha grosseria, que é a minha resposta automática frente às minhas dificuldades. E aí, lembrando, já falei em outras lives e tudo, mas sempre é bom lembrar, o jeito que a gente age hoje, por exemplo, se eu sou grosseira, é um mecanismo de defesa a partir de toda uma realidade que eu vivi quando pequena e foi a maneira que eu aprendi de lidar. Isso não quer dizer que tem que ser assim sempre, isso é apenas uma resposta automática, vamos dizer assim, né? A gente faz sem pensar, quando a gente se percebe já tá fazendo. Então, o que é importante nessa minha fala? Quando a gente perceber essa resposta automática, que a gente já saiu agindo, que a gente pare com isso. Pare, porque isso é só um mecanismo de defesa para nos proteger de uma situação. E qual era a situação que estava me angustiando? Eu ver um monte de caixa, ver que o mês não estava sendo bom e entrar em desespero, porque agora, né? O mês não está sendo bom, o que eu vou fazer? Nada, agora já ferrei tudo, né? Então é isso. Então a live hoje vai ser justamente para a gente trazer estratégias para não deixar o mês se ferrar completamente, mas principalmente para a gente não deixar o nosso estado de espírito ceder a essa pressão, ceder a pressão de fim de mês, né? Ceder a cobrança de que as coisas tinham que ter ido melhor e não foram, certo? Então tá, né? Então eu contei o contexto lá, que eu tava estressada, fazendo as coisas, fim do mês chegando. Aí o que a gente vai fazer, né? Então aí já começa um primeiro erro de tudo.
Porque eu deveria ter lançado esses caixas, eu tenho 2 caixas por dia, né? Eu tenho o caixa do dia e o caixa da noite, porque a pastelaria abre o dia inteiro, né? Então eu tenho que. A ideia não, né? O meu plano é que eu lanço todo dia de manhã, na primeira hora da manhã eu sempre trabalho, e lanço os caixas do dia anterior, os 2 caixas. Isso me toma mais ou menos 1 hora do meu dia. E aí eu acumulei aqui, eu acho que mais ou menos dia 12 pra cá, né? Acumulei uns 10 dias, 12 dias, mais ou menos. Então eu acumulei esses caixas, e aí, ao invés de eu trabalhar 1 hora por dia, eu tive que trabalhar quanto? 14 horas no dia para dar conta de tudo isso que ficou, né? E é claro que trabalhar 14 horas do dia sentada na frente do computador é de verdade, não é? Se eu fosse solteira, se eu fosse uma pessoa mais nova, disposta, fizesse exercício, tivesse saúde em dia, não tivesse nenhuma interrupção, ainda assim, sentar 14 horas por dia ia me deixar cansada, eu ia ficar cansada, eu ia ficar com dor de cabeça, chega uma hora que a nossa mente já não consegue pensar mais, a gente já tá exausta. Então, assim, na melhor das possibilidades, isso me geraria um mal-estar, uma exaustão. Mas essa nem é a minha, digamos assim, nem é o meu contexto real, né? Porque eu não sou uma pessoa tão disposta assim. Eu tenho uma filha pequena que tá aqui atrás de mim. É domingo, agora não, né? Mas ela fica atrás de mim. É domingo, então ela não tem aula, então eu não tô com tempo disponível. Eu tive visita aqui em casa hoje, teve o almoço, enfim, tive que botar ela para dormir. Então eu fui picado o tempo inteiro. Então 14 horas nem adiantaria. Eu teria que levar, sei lá, muito mais tempo que isso para dar conta de algo que se eu fizesse 1 hora por dia, teria dado certo. Ah, mas eu não consegui 1 hora por dia. De fato, eu não consegui, porque se acumulou tudo é porque eu não consegui. Por quê? Porque eu acabei priorizando outras coisas, ok? Mas antes de eu decidir acumular tudo porque eu tinha que fazer outra coisa, me faltou gestão do meu tempo. Eu podia ter acordado meia hora mais cedo e ter ido dormir meia hora mais tarde. Eu ganhava 1 hora na minha agenda. E eu conseguiria fechar os caixas fazendo o restante que eu queria. E acordar meia hora por dia mais cedo e dormir meia hora por dia mais tarde não ia fazer muita diferença na minha vida, né? Cansada estou, então 30 minutos não ia dar tanta diferença assim que eu não pudesse suportar para manter algo importante em dia. Mas ok, eu decidi não fazer isso. Mas eu podia ter tirado 1 hora, por exemplo, do Instagram. Eu não tenho dúvida que tem um aplicativozinho que mede o tempo que a gente passa nas redes sociais. Eu não tenho dúvida que eu fiquei mais do que 1 hora no Instagram. Eu não tenho dúvida alguma que isso aconteceu. Eu podia ter tirado do Instagram. Eu não precisava nem ter tirado 1 hora, eu podia ter tirado meia hora, ter acordado mais cedo 15 minutos e dormido 15 minutos mais tarde. Então, assim, me faltou gestão do tempo, nítido, tá? Não vou entrar no mérito de outra coisa, não adianta eu querer justificar. Faltou gestão do meu tempo, beleza. Entendi, esse foi o grande erro de tudo. Isso resolve o meu problema atual, que é fim do mês chegou, amanhã começa a última semana, o mês não vai atingir as metas que eu gostaria, e agora? Tá resolvido, eu já entendi que faltou gestão do tempo, então dá, né? Não resolve. Eu entender qual foi a causa só me dá clareza para eu evitar fazer isso de novo, mas não vai resolver o que eu já fiz errado. Só que eu não tô aqui também para ficar me punindo e dizer, poxa, por que tu não fez, Juliana? Eu fiz isso antes de eu entrar em live, eu fiz isso. Eu tava aqui me chicoteando, me xingando, por que tu não fez isso? E aí eu comecei a tentar fazer tudo que eu não fiz, da 1 hora durante 14 dias que eu não fiz, eu decidi fazer tudo agora, antes de entrar na live. E aí eu fiquei desesperada, obviamente. Ansiedade batendo, desesperada, achando que eu ia dar conta em algumas horas de resolver tudo que já foi, querer resolver em uma semana o que a gente não fez o mês inteiro. Então, quando você se sentir assim, normalmente a gente se sente assim, eu tô falando baseado no que as minhas clientes me dizem, no que eu sinto, né? De forma geral, o fim do mês, ele traz muito essa ansiedade, essa necessidade por correr atrás daquilo que a gente não fez no início porque a gente estava com tempo. Então, quando vocês sentirem isso, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Para. Que nem eu. Eu percebi que eu estava acelerada e eu não tinha percebido. Quando eu fui grosseira. Porque aí eu me conheço, aí eu entendo se eu sou grosseira, ou é porque a pessoa me irritou, que não tinha sido o caso, ou é porque eu tô reagindo pra pessoa sair de perto de mim, porque eu já tenho tanta coisa pra fazer que eu não consigo atender a demanda dela. E foi o que aconteceu. A mim me mandou mensagem, pediu um negócio, eu falei, não posso agora não fala comigo. Tipo, não foi assim que eu falei, mas foi alguma coisa mais ou menos assim, tipo, sai de perto de mim que agora eu não quero te atender. E ali eu já me dei conta. Eu me dei conta, mas não me dei conta. Aí na sequência eu já fui grosseira com a Alice também. E aí tá, aí só, para, Juliana. E é isso que eu tenho que, né, prestar atenção. Se vocês ainda não se enxergam, como eu já falei isso, eu sou trabalhada na terapia, então eu tenho um pouco mais de facilidade de enxergar. Ainda assim eu demoro, eu sou uma pessoa bem resistente. Mas vamos lá, né? Então, se vocês têm essa dificuldade, o que que eu faço e peço, tá? Peço para todo mundo, me deem feedback.
Eu normalmente eu não sou grosseira por ser grosseira, eu sou prática e objetiva. Tem uma fala mais pá, 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 mas não vem com a energia de grosseria, né? Vem com a energia de alguém que quer resolver de uma vez, é fazer isso deu. Então, eu sempre peço, me deem feedback. Se vier uma resposta atravessada, uma, sei lá, né, uma espetadinha, alguma coisa, provavelmente é porque eu tô me defendendo. Então, me deem feedback antes de que eu me dê conta, alguém já me fale. Então, eu sempre peço isso pro meu marido, se eu falar atravessado, me fala. E a Liz é muito bonitinha porque a Liz fala. A Liz, hoje ela me falou, né? Eu falei pra ela, ó, agora tu não sei o que aconteceu ali, que eu falei, ó, agora tu me deixa, que a mamãe tá estressada. Aí ela falou assim, tá bom, mamãe, desculpa, eu não vou fazer mais. E essa é a maneira dela me dar o feedback. Porque quando ela pede desculpa, eu paro e penso, mas tu não fez nada, sou eu. E aí aquilo já me desarma. Então, assim, peçam feedback, peçam ajuda para as pessoas darem uma antenada quando vocês estiverem fora do eixo, assim, ou muito ansiosas, ou desesperadas, ou falando muito rápido, ou enfim, qualquer coisa assim que a pessoa perceba, é importante que nos dê feedback para a gente se enxergar. Mas, assim, né, sem mimimi. A pessoa falou, pelo amor de Deus, a pessoa veio e te deu um feedback, não justifica. Ô, coisa chata. Eu tive que aprender isso. Hoje eu acho que eu não faço mais, mas é uma chatice. Quando tu dá um feedback pra pessoa, pior ainda se a pessoa te pede feedback, tu dá o feedback, aí tu começa a justificar. Não, mas tu tem que entender que eu fiz isso por causa dele. Gente, o feedback é pra te desarmar. Ninguém tá falando que tu é uma pessoa ruim ou isso, aquilo. Sem dramas. É só pra te desarmar, tá? Então não fiquem justificando, não fiquem tentando alegar que isso, aquilo. Ouçam o feedback, guardem o feedback não para se machucar, mas para desarmar que naquele momento, naquela situação, tu tá assim. Então sai dessa situação. É simples. Muda o estado de espírito. Então, assim, o feedback que a minha filha me deu não foi para dizer que eu sou a pior mãe do mundo, eu sou horrorosa, porque eu vou brigar com ela várias vezes, vou ser estressada várias vezes. Mas foi o feedback de precisa agir assim agora? Precisa se manter assim dessa forma? Então, esse foi o feedback. Eu nem argumentei nada, eu só falei pra ela: minha filha, tu não fez nada, é a mamãe que tá loucona. Aí, beleza, né? Passou tudo. Então, assim, ouçam o feedback, entendam que vocês precisam desarmar, sair desse estado de espírito, dessa agitação, enfim, sei lá o que vai estar acontecendo, e mudem.